Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal Ora Francamente. A gente está aqui com mais um Turma Boa Entrevista e hoje o assunto vai ser sobre trabalhismo e diversidade. E para a gente falar sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento, para a gente falar sobre pautas de identidade, para a gente falar um pouquinho sobre como esses movimentos também, como eles podem construir, né, dentro do partido, como eles estão contribuindo hoje dentro do PDT. A gente convidou a Atena e o Ítalo, que está para chegar daqui a pouco. Seja muito bem-vinda, Atena, muito obrigada pelo seu aceite para conversar com a gente está muito honrado de ter essa conversa. E agora eu vou passar um pouquinho a bola para minha companheira deusa de bancada, Diana, também falar alguma coisinha. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Hoje é uma honra imensa, é um prazer ter a Atena aqui, porque eu sou fã do trabalho dela, quero que vocês todos conheçam também. A Atena é educadora, ela é escritora, editora, secretária nacional dos movimentos sociais do PDT Diversidade e presidente estadual do PDT Diversidade lá no Rio Grande do Sul. Atena, bem-vindas, fique à vontade, arrasta a cadeira aí para a gente conversar. Se apresenta para o pessoal quem é a Atena, o que a Atena faz, o que é o PDT Diversidade. Pode se apresentar e ficar à vontade. Você falou já o que eu ia começar falando, já me tirou da já me tirou da língua o que eu ia exatamente pontuar. Essa menina pegou toda a minha fala inicial. Mas vou dar uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para quem está aí assistindo a gente e dizer que é uma honra a mim dialogar com uma bancada tão competente, tanto virtualmente quanto também, com total certeza, trabalhistamente. E, obviamente, como a Diana falou, eu sou escritora, em algumas obras publicadas na área da filosofia existencialista, como literatura em contos e literatura em poesia. A gente tem desenvolvido aí agora algumas crônicas também a respeito do nosso trabalho atual. E sou editora, acabo editando meus livros eu mesma na minha editora, exatamente por conta de perceber que isso era um trabalho que valia muito mais a pena, não só financeiramente, mas também diminuía aí a quantidade de problemas que eu tinha que responder com as pessoas. Não, eu vou publicando meus livros, faço uma pré-venda online, virtual, ali, o pessoal vai comprando, aí quando vier a impressão a gente vai enviando, e assim a vida segue e a comida está na mesa. Isso é um dos princípios maiores do meu trabalho. O meu trabalho, primeiro de tudo, não é para comprar roupa, não é para lazer. O nosso trabalho aí de mulheres transexuais e travestis está sempre sendo a prioridade de comida no prato, teto acima da cabeça que não caia, né, água aí, né, viável, banho quente, uma cama confortável, depois aí as outras coisas vêm. E enfim, o nosso trabalho tem sido nessa linha existencialista. Eu sou muito espiritista, eu sou espírita kardecista, então eu venho numa linha assim, muito diplomacia pacífica, sabe? Porque eu vou entrar em pé de guerra. Quem me acompanha no Twitter sabe que cada tweet que eu faço é de uma intensidade pacífica, uma intensidade de entender o que está acontecendo, uma intensidade de dizer negativo, isso é minha responsabilidade, você tome conta da sua responsabilidade e a gente vive em paz. E o existencialismo surge depois da minha transição de gênero, em que a gente, enfim, constrói essa existência, faz aí todo um trabalho jurídico para se alinhar à identidade que nós construímos, como toda mulher transexual, como toda travesti, como todo homem trans tem feito desde sempre no Brasil. E acaba que o trabalhismo, para mim, gurias, né, gurias? Começa esse gurias, o pessoal começa a dar risada aí. Eu sei que o povo dá risada desse gurias. Gurias e gurizada é outra palavra que o povo dá risada. E o trabalhismo, para mim, tem sido, para além de trabalhar a ideia, que eu acho que política tem muito a ver com isso, mas para além de trabalhar a ideia de como você constrói uma cidade, como você alinha uma sociedade, como você induz um futuro social, é prioritariamente o trabalhismo entender uma autenticidade muito brasileira, que ainda a gente dificilmente consegue construir no nível político. Né? Então, quando a gente tem severas discussões, isso é um nível muito complexo e além simplesmente de um tweet não cabe dizer o que é de esquerda, o que é de direita, quando isso é um espectro político carregado lá das terras
europeias, que são países que não foram colonizados como toda a extensão da América Latina. Então, você dizer nessa questão que um espectro político como esquerda e direita, eles atendam a pluralidade, a diversidade, a existencialidade brasileira e latino-americana, e o trabalhismo faz isso. O trabalhismo, ele entra num vácuo, num hiato de discussão política de um povo que está sempre sendo explorado até hoje, desde o primeiro colonizador que chega aqui, faz a exploração que fez com os povos tradicionais indígenas, vê que eles não têm capacidade de cortar cana e somente nos minérios trabalham, vão até a costa africana, carregam aí nas caravelas milhares, centenas de milhares de homens e mulheres africanos e africanas para estarem aqui em um processo extremamente sofrido e horroroso, que até hoje a gente fala de processo administrativo, jurídico, previdenciário, econômico, a gente não fala de uma reforma histórica no Brasil. E isso é o que muitas das vezes acaba acometendo toda uma estrutura de dificuldade de discutirmos racismo estrutural, de discutirmos necessidade ou não de cotas. Aqui nós achamos com total certeza que haja necessidade, porque a gente não se investiu ainda de uma possibilidade, de uma abertura de reformar a história brasileira. E ela é passível de ser reformada. O povo acha que a história que acontece... Isso é um problema também, né? Porque, ao mesmo tempo que o povo acha que a história ela não pode ser modificada, quando ela pode ser modificada, é só você mudar a narrativa contada e você muda toda a estrutura, o próprio Brizola não tem uma identidade que deveria ter, como em outro... Se o Brizola vivesse em qualquer outro país da América Latina, eu acho que com exceção talvez da Argentina, ele seria tido como um grande revolucionário. Ele teria essa posição de um grande e imbatível revolucionário, talvez se colocando em mesmo fronte que Che Guevara. E a gente começa a perceber, mas não em conteúdo, tá, gente? É importante dizer isso, né? Quando eu falo dessa análise, dessa analítica dos dois, não é dizer o mesmo conteúdo, são questões diferentes, mas dizer de perspectiva histórica, de movimento histórico. Quem é o brasileiro que atrasa uma ditadura civil-militar, não o Brizola, minha gente? Certo? Então, quem é o brasileiro que governou dois estados diferentes com uma qualidade inquestionável, ainda que a gente possa questionar qualquer tipo de trâmite administrativo de um governo, inclusive pedetista, inclusive trabalhista, porque não existe governo perfeito. Quem pensa em perfectibilidade governamental está vivendo no mundo do Sócrates, do Platão, no mundo das ideias, e não no nosso real, que a fome ainda é uma problemática intensa na nossa sociedade. Então, às vezes, falta uma política carne, uma política que fere, uma política que, por sentir isso, há uma necessidade urgente. Então, quando a gente fala do trabalhismo, ele atende a essa perspectiva, só que ele não é discutido com a autenticidade histórica do trabalhismo. Por isso, poucas pessoas conhecem o Brizola. Conhecem assim, agora eu vou dizer, poucas pessoas conhecem o Brizola em sua profundidade e com a tamanha simbologia histórica que ele tem para mim, que fui estudar, que fui analisar. Para vocês terem uma noção, eu estou estou lendo, na verdade, um livro, A História e o Historiador, Leonel Brizola, do autor Gilberto Felisberto Vasconcelos. Foi lançado, inclusive, agora, em época de pandemia, em Juiz de Fora 2020, e é um livro extraordinário, porque ele detalha questões da existência do Brizola política. Por exemplo, tem um texto que eu acho maravilhoso, não sei se vocês me dão permissão para ler um trechinho curtíssimo, que é muito engraçado, porque eu li isso na nossa quarta-feira de estudo trabalhista. A gente faz isso na nossa ocupação, a gente está ocupando uma escola que o governo tucano quer fechar, e como a gente descobriu que essa escola foi fundada pelo Brizola em 1960, como grupo escolar Estado do Rio Grande do Sul, Diana e Thaís, a gente resolveu ocupar e dizer, não, tucano não vai tocar em memória brizolista, não enquanto tiver uma trabalhista
verdadeira de pé no solo gaúcho. Nessas paredes não vai cair um tijolo. Não vai. E se cair um tijolo, vocês imaginem eu dando entrevista aqui dizendo isso para a rádio local. Só saio daqui se tiver o meu corpo arrastado em sangue. Porque a gente não vai, chama a polícia, bombardeia. A comunidade escolar está defendendo esse espaço, porque as crianças e os jovens e a população aqui não quer que essa escola seja apagada da história brasileira, gaúcha e porto-alegrense. Então, está ocupando, segunda-feira, dia 14, que é uma segunda-feira, 14 de dezembro, vão fechar 100 dias de ocupação. Eu pergunto para vocês, gurias, e para o pessoal que está assistindo, quem ocupa uma escola durante 100 dias para proteger a ideia de uma memória brisolista? São pessoas que sabem da importância do trabalhismo, da importância do PDT historicamente. Eu não acredito, gurias, em quem diz trabalhista e não trabalha. Isso é fundamental. Tem muito trabalhista que acha que o trabalho é qualquer coisa relativizada. E há esse trabalho também potencializado. E aí qual é o grande problema? Não é nem um trabalho profissional, tá, minha gente? É um trabalho no sentido de uma função útil ao próprio partido. Tem um trecho na página 21 que diz assim: Leonel Brizola não deixou escrito seu pensamento e sua doutrina. O Brizola não deixou escrito seu pensamento e sua doutrina. Isso é um grande problema. Jesus também não deixou escrito seu pensamento e sua doutrina. Sócrates também não deixou escrito seu pensamento e sua doutrina. Grandes nomes da história mundial não deixaram escrito seu pensamento, como fazer a coisa, e sua doutrina, como metodologicamente fazer a coisa. O que fazer, quando fazer, onde fazer, através do quê, como responder. E o Brizola sempre tem esse tom. Parece que a cartilha política dele estava dentro dele. A intuição, sei lá eu, a experiência dele. E isso é muito interessante, porque da mesma maneira que distorceram as palavras do próprio Jesus Cristo, que é uma identidade histórica explícita nos documentos, até alguns outros textos do Sócrates são muito confusos da gente entender realmente. Perdão, é a cerveja. Mentira, estou brincando. É a água. A gente fazer a construção disso é o quê? É a gente voltar a escutar potencialmente as palestras e os áudios. Acho que toda militância faz isso. É essencial. E ler prioritariamente os documentos históricos do PDT. Porque parece que foi punhado e escrito à mão pelo próprio Brizola. Ótimo, Pode, nossa. Diana, Thaís, por favor. Que aula! Não, é isso mesmo, e eu até convido a quem estiver assistindo, a Universidade Aberta Leonel Brizola, o site, tem muito curso de formação, né? É muito bacana também para a militância. Eu acho que é importante a gente conhecer a história do partido, porque durante algum tempo essa história ela não foi tão contada para a gente. Eu fui apresentada ao trabalhismo muito recentemente, então acho que é o caso de muito da nossa militância, né? Então, chegando e se formando agora. E para somar o time aqui, chegou também o Ítalo, bom, o Ítalo é um querido, é um amigo muito querido, que eu conheci também agora na militância. Ítalo Almeida, ele é internacionalista pela USP, secretário nacional de comunicação do PDT Diversidade, então seja muito bem-vindo. Ítalo, a gente estava conversando aqui com a Atena sobre como chegamos no PDT, quem somos e o que fazemos. Então, para aproveitar, eu quero que você se apresente para o pessoal aí também, fala um pouquinho de você brevemente como você é, e aí a gente vai seguir batendo um papo. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite. Desculpa o atraso aí. Estava numa reunião agora há pouco, acabei atrasando. Então, eu cheguei no PDT pelas redes sociais mesmo. Já acompanhava o Ciro há algum tempo, já sondava o PDT também há um tempo, porque as ideias desenvolvimentistas já me chamavam a atenção desde a faculdade. Eu lembro de uma matéria que eu estudei lá chamada Sociologia do Desenvolvimento. E acabou que, no final das contas, o PDT acabou sendo o meu primeiro contato com a política mesmo, pondo a mão na massa. Nunca participei de nenhum movimento social, nunca participei de nenhuma outra associação. Então, o PDT está sendo, além da minha primeira agremiação política, está sendo também a minha primeira escola
partidária e de luta por alguma mudança social, né? Então, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu sei, está vindo do PDT mesmo. E eu encontrei o PDT na rede social, nesses posts patrocinados na página nacional do PDT Diversidade, um post onde pedia para quem quisesse colocar a região de onde pertencia. Coloquei lá de onde eu era, da cidade de São Paulo, né? Sou daqui da capital, do meu estado. E o Felipe Pinheiro, que é o nosso presidente do PDT Diversidade, entrou em contato comigo. Marcamos uma reunião e desde então eu sou filiado ao PDT. Entrei em julho de 2018, na campanha do Ciro Gomes, e é isso. Comecei a fazer as atividades aqui no PDT Diversidade, na minha cidade, no estado, e agora eu tive a oportunidade aí de estar na direção nacional também. Uau, não, muita gente chegou, né, em 2018, está sendo bacana, é legal a gente se formar. Mas vamos seguir aqui o papo, a Thaís tem uma pergunta, que é um tema recente, tá? Então, passo a bola para você. Bom, primeiro, muito obrigada pelo seu depoimento e por tudo que você falou, Atena. E uma coisa que eu queria só complementar é que a gente compartilha também essa paixão pelo Brizola. Eu sou brizolista desde criança, eu falo. Minha família nunca foi muito ligada em política e tal, mas eu sou gaúcha. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci em Santa Maria, me criei na região noroeste. E a minha cidade tem uma história muito interessante com o Brizola, que foi, se você procurar depois, foi a Guerrilha dos Três Passos, que foi coordenada pelo Brizola lá do Uruguai, no aniversário de 1 ano de golpe. Ele tentou fazer uma intenta ali para tomou a rádio local e tudo mais, e tentou fazer alguma coisa nesse sentido. Não teve sucesso e tal, mas ficou para a história da cidade. Então eu comecei a conhecer a figura dele muito cedo e sempre gostei muito do que ele representa como figura mesmo, né? Aquela paixão pela figura dele. E cheguei no PDT um pouquinho depois, aí pelo Ciro e tal. Não poderia entrar em outro partido que não fosse esse quando eu fosse entrar para a política, né? Então, só para complementar. Bom, vamos para a pergunta, então. A gente teve uma polêmica aí nos últimos dias com relação à votação de uma PL que propunha medidas de combate à violência política contra mulheres. E aí, o que aconteceu? Aí eu gostaria, inclusive, esse é o primeiro momento, eu gostaria que você explicasse para a gente, com a sua didática maravilhosa, que eu acompanho lá no Twitter, que você tem um poder de síntese imenso. Você consegue colocar num tweet uma situação inteira ali, consegue explicar. Então, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu e por que aconteceu essa situação tão lamentável. 8 deputados do nosso partido, da nossa bancada, votarem contra as mulheres trans, né? O que aconteceu nesse momento? E, num segundo momento, o que você acha que poderia ser feito para evitar isso futuramente também, né? Se existe uma forma de agir dentro do partido mesmo para que isso não aconteça, porque foi uma situação muito, muito triste, muito lamentável, um episódio muito complicado para a gente. E também, se você puder dar uma dica aí para nossa militância, principalmente de Twitter, de como reagir nesses momentos, que também se criou uma celeuma bem grande no Twitter, né? Então, são três coisas. Então, eu queria que você explicasse mais ou menos o que aconteceu. É bem fácil, né? Como você avalia isso do ponto de vista de partido? Como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? E dicas para militância aí, para militância digital. A pergunta é para a Atena? Pois é, isso era para mim. Sim. Não, mentira, eu entendi. Tô viável. Não, olha, eu vou lhe dizer o seguinte, a gente estava, inclusive, nessa situação, quando deu esse arrombo da Câmara dos Deputados Federais, eu estava vindo para Santa Maria, por uma curiosidade, né? Inclusive, eu estou em Santa Maria agora, né? Fizemos a Executiva Municipal do PDT Diversidade de Santa Maria, estou aqui, dentro do estado. E eu, quando eu entrei, era 4 horas o meu ônibus, 20 para as 4 eu lembro que a Jandira jogou ali um post com uma foto da placa de votação, da placa de liberação ou não, ou, enfim, da orientação dos partidos para os seus deputados federais. Constava ali que o PDT havia orientado a liberação, né? Para que os seus deputados federais pudessem escolher entre contra ou a favor, né? Votar não ou votar sim. O que aconteceu? Assim, eu acredito que esteja muito explícito na internet o que é que há, né? Quais são os movimentos. Uma PL que
fazia uma defesa muito explícita político-eleitoral de mulheres, das mulheres, só que aí ali tinha uma discussão sobre gênero e tal, ser mulher, enfim, é uma discussão extremamente vinculada ao termo que você vai usar, que a deputada federal Sâmia Bonfim fez ali, solicitou reescrever essa parte do texto, e aí todos os conservadores chiaram muito e disseram não, porque não sei o que, não sei o que, enfim. Eu não vou fazer uma análise dessas discussões da Câmara de Deputados Federais, porque eu não tenho aí ajuizado todos os pormenores, mas o que a gente tem de certeza são essas questões específicas. O que acontece? Agora a gente entra no nosso terreno. O que acontece? A gente teve, infelizmente, 8 deputados federais de diversos estados, inclusive dos nossos 3 deputados federais, um deles votou contrário a essa questão. Esse deputado federal, ele já tem aí anunciado na mídia que vai sair do PDT, já tem esse procedimento de saída do PDT. Só que isso nos causa um grande transtorno a nível de partido. E eu estou dizendo aqui enquanto filiada, tá? Enquanto filiada. A gente precisa de pessoas fiéis. Fiéis ao que está no texto, fiéis ao que está nos documentos. Essa fidelidade não é um problema do PDT. Não é causa do PDT, não é algo moral do PDT. Isso é uma coisa que é importante. Tem que desmoralizar a ideia da estrutura administrativa humana dos partidos. As pessoas são livres, gente, de entrar e sair do partido que quiser. A Dilma saiu do PDT. O Pedro Ruas, aqui, que é um grande vereador aqui em Porto Alegre, veio do PDT, foi inclusive presidente da nossa executiva aqui, se eu não me engano, até estadual, não sei se estadual ou do metropolitano, mas acredito que estadual. A Maria do Rosário veio do PCdoB e foi para o PT. Há um fluxo natural. As pessoas não estão... essa ideia de que eu estou no partido, eu tenho que ficar até o fim. Meu filho, não seja desgracento. Você tem que ficar num partido até que você sinta que corresponde às suas necessidades. O grande problema é que nem todas as necessidades são necessidades vinculadas a uma transformação social, a uma modificação da sociedade. Você vai procurar um partido porque a ideologia do partido, porque o conteúdo do partido, ele responde às demandas que você entende que são importantes. Só que as pessoas, muitas vezes, elas fazem essas trocas aloqueadas, não só, primeiro, por uma questão de desentendimento com o seu entendimento doutrinário, que há uma doutrina ali, mas também por indisposições internas. Como são essas indisposições internas? Indisposições de núcleos duros dos partidos, falando só do PDT, todos os partidos. Você vê as variadas tendências do PT e do PSOL, que em algum momento causam algum transtorno, mas em alguns momentos facilita o processo interno do partido. O PDT, eu digo que só tem 2 tendências, progressista e conservador. E a tendência dos progressistas é continuar no processo. A tendência de construção partidária. A presença dos conservadores é geralmente sair do partido e ir para um partido de direita. Qual que é o nosso grande, Thaís? A nossa grande dificuldade é identificar esses sujeitos de antemão. A gente não pode, o partido não tem como se responsabilizar pela mau caratice dos outros, mas tem como se qualificar e criar tecnologias partidárias para que a gente possa ter aí uma defesa maior das suas estruturas. Se tiver uma defesa maior das suas estruturas internas, quais que são elas? Eu sempre falo isso. Uma construção de uma base extremamente qualificada. E essa qualificação, gente, aí já entra na última questão que tu me pediu. Não é responder tweet de outro partido sobre a questão do PDT. Qualificação militante não é isso. Não é isso. Com total certeza. Eu amo, se vocês me... Olha, eu tenho lá na ocupação da escola que o Brizola fundou e a gente está ocupando, pelo menos uns 4 partidos participando junto com o PDT que eu represento. Tem momentos que eu vou ter que sentar, a escola é o Brasil, ali, e eu sou o PDT nesse Brasil e os outros partidos são. Se eu não souber dialogar com esse sujeito e convencê-lo,
A gente não pinta uma pedra nova do chão lá para reformar, a gente não troca uma lâmpada, uma infiltração, uma caixa d'água para fazer a melhoria. Isto demanda tempo. Não existe formação política sem tempo, porque não existe formação humana sem tempo, porque não existe processo pedagógico sem tempo. Então, esse processo de militância, de defesa do PDT, ele começa naquilo que a gente constrói no nosso município. As redes sociais são para trocas de informações, são para visibilidade de cada tipo de movimento. Perceba o que eu faço. Fiz uma atividade, hoje filiei tantos, hoje articulei tanto e tal, vou lá nas redes sociais, posto isso. Tem alguma reflexão interessante daquele grupo, eu vou postar também. Tem alguma indignação de alguém sobre o PDT, eu vou dizer, vou dialogar. Quando alguém diz assim, vem para o PT, vem para o PSOL, eu só digo assim, me convence. Me convence. Me convence. Porque eu posso te convencer a vir para o PDT. Como? Não é achando que os nossos conteúdos são superiores, ou que a administração do PDT é superior à administração, ou que não sei o que, não sei o que. Porque, não, é porque eu, Atena, falo pela minha militância. Se cada militante se responsabilizasse pela sua militância, pela sua formação, pela sua leitura, e soubesse que não precisa responder tweet de ninguém, claro que a gente sabe que o Twitter é assim, o gracejo, né? O pessoal ri, o pessoal debocha, o pessoal ironiza. Isto é maravilhoso no Twitter. Mas a gente não pode fazer com que o nosso instrumento de militância torne-se somente esse. Se a ironia, que é uma conduta de apresentar epistemologicamente um conteúdo, se o gracejo, se a brincadeira é uma forma epistemológica de apresentar, a paciência também é outra. A argumentação sólida em bases lógicas também é. Se alguém, muitas vezes, eu tenho três tipos de comentários no meu tweet. Eu não sei como é que fala comentário em tweet. É comentário mesmo? É comentário, né? Comentário e retweet. Retweet, eu acho beleza. que é reply, eu acho, né? Acho que nem tem o termo, a gente nem usa em português, é a resposta, né, do tweet. Ah, respostas, boas. Então, eu tenho três tipos de respostas. Respostas propositivas, respostas elucidando, respostas, enfim, fazendo ressalvas interessantes, críticas construtivas para ir elaborar, às vezes elogios, e são um tipo de comentário, de resposta aos meus tweets. Existem aqueles que propõem coisa que eu acho muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Só que tem que ser respondido de uma maneira que seja muito cirúrgica. Você pega o discurso do escrito e fica analisando o que será que esse sujeito quer dizer, o que ele quis dizer, qual é a intenção dele, e afinal, o que isso tem a ver comigo. Quando eu vejo que não tem a ver comigo, tem a ver com o nosso querido Ciro Gomes, eu vou dizer, meu amor, vá lá no Ciro Gomes e pergunte nas páginas dele. Não, eu não tenho ninguém para me defender, eu me defendo. Eu defendo meu trabalho, eu defendo a minha história. Não pode me responsabilizar porque o PDT, de repente, colocou o Lazier Martins para o Senado. Eu não era nada no PDT. Como é que você vai responsabilizar? Não pode. Eu vou me responsabilizar a partir do momento que eu me filiei ao partido. E aí eu vou dar essas respostas todas. E aí a última resposta aos meus tweets, ô Thaís, é as ironias. Aí as ironias eu deixo. Porque eu aprendi com o Tomás, que eu brinco que ele é o meu marido político, que eu tenho a gente tem uma relação de sintonia extremamente forte a nível político, assim, eu chego a ficar muito surpresa com isso. É como se a gente fosse realmente casado, como se tivesse mesmo uma relação extremamente política. A gente fica... A segunda reunião que a gente teve foi aleatória, assim, de formação inicial, mas a segunda, que era eu e ele, gente, a gente ficou 3 horas conversando. E era para ser uma pauta mínima da campanha. E é isso. Se eu não consigo conversar com os meus filiados, com os meus colaboradores, eu não consigo conversar com aqueles que querem dizer que eu estou errada. No caso
da Jandira, é óbvio que ela se utilizou de um momento para dar uma linha de discurso específica. Mas a gente não vai se desmontar. Quando alguém diz assim, porque o PDT é de direita, eu digo, meu amor, primeiro é o seguinte, eu sou PDT, eu não sou de direita. Você me respeite. Segundo, eu não falo você me respeite, porque não é desrespeito. Mas dar vontade de, sabe, de dar ali um chacoalhão nas pessoas. E aí, para finalizar a resposta, eu sempre digo, você já leu algum documento histórico do PDT? Nunca. Então, por favor, não faça que nem os bolsonaristas. Não fale daquilo que você não sabe. Você não conhece o PDT, a história do PDT, e você não conhece também a minha história. Geralmente as pessoas me respeitam pela minha história. E é isso, Thaís, que eu acho que as pessoas se surpreendem no nosso tweet, nos nossos tweets todos. A gente bota um tom de extrema diplomacia. A gente está numa guerra política imensa. Gente, eu estou falando demais. Misericórdia. Diplomacia política, é isso aí. Mas todo mundo está aqui para aprender e é uma aula, é legal. Acho que estava todo mundo precisando dessa. Na verdade, a gente está precisando dialogar entre nós. A pandemia afastou um pouco, né? E aqui é mais um espaço para isso. Inclusive, só para fazer algum comentário, como o Ítalo comunicação, ele pode dar alguma dica, alguma coisa, né, para a gente também, porque eu também estou aqui para aprender hoje. Então, se você quiser fazer algum comentário complementar ao da Atena, sobre como a gente reagir aí no Twitter. Então, a Atena vai muito nesse sentido do que a Atena falou também. Eu não sou especialista em Twitter, né? Eu tenho mais um papel de comunicação assim, externa ao PDT, mas também é comunicação interna, né, do partido entre outros movimentos e também entre os estados. A gente coordena isso de forma nacional. Mas a ideia é essa mesmo, nem muito ao céu e nem muito à terra. Quando eu falo nem muito à terra, ao inferno, é nesse sentido de não ir com os dois pés no peito. O PDT tem essa tradição, né, do diálogo, da didática, de ensinar as pessoas, porque acredita na inteligência das pessoas. Ciro Gomes vive falando isso, né? O povo, a gente tem que apostar na inteligência do povo. Então é isso. Sem ir com os dois pés no peito. Claro que tem muita gente sempre muito mal intencionada, querendo pegar a gente na curva, mas muita gente que realmente quer aprender, tá ali porque não sabe das coisas. Então, eu acho que é importante a pessoa militante da internet perceber isso. E eu não quero aqui, de maneira alguma, desmerecer quem milita só na internet, muito pelo contrário. Hoje a gente não pode descartar nenhum tipo de militância, e a militância virtual é uma dessas militâncias muito importantes. Mas, claro, isso tem que sempre ser feito de forma qualificada. E como a Atena disse, a gente não pode também deixar, não podemos ficar nos pautando conforme outros partidos querem que a gente haja, né? Ceder as provocações, porque o Ciro falou isso, ele não deveria falar isso, ele não deveria criticar tal pessoa. Primeiro, você tem que andar de acordo com o que o seu partido está pensando. Se a estratégia política do teu partido é polarizar com o PT, e para isso você precisa, em certos momentos, fazer algumas críticas mais ácidas, então, já que você é militante do seu partido, você tem que fazer a mesma coisa. E é isso. E não ficar esperando, aí vem alguém lá de outro partido e começa a dizer, o Ciro não deveria bater tanto no Dinho, o Ciro não deveria bater tanto em fulano, em ciclano. E a nossa militância acaba caindo na mesma narrativa que quem está num campo de disputa contra a gente ou concorrendo com a gente está criando para nós. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a política, além de ser uma construção, também ela é disputa, né? Então é isso. Nem muito ao céu, nem muito ao inferno, e sempre tomando cuidado para não cair na narrativa de quem não está construindo o PDT. E convido, claro, o pessoal sempre a ler os documentos, ficar atento às estratégias que o partido tem tomado, principalmente a nível nacional agora. E é isso. Maravilha, não é isso mesmo. Eu acho que nisso a gente tem que estar sempre atento e ajudar o amigo também. Às vezes você vê alguém se excedendo, conversa com a pessoa, né? Explica. Acho que quando vem de pessoas próximas, talvez pode ajudar também. Não vejo problema nenhum em alertar a galera. A próxima pergunta que eu gostaria que a Tá
fizesse agora, para falar um pouquinho também, porque senão eu falo demais também, tá? Pode fazer a pergunta aí, o que você achar que é necessário falar. E, bom, daqui a pouco a gente caminha também para finalizarmos, para não ficar uma coisa também tão extensa. Acho que dá para a gente conversar a vida inteira sobre trabalhismo, desola, tudo, e a gente pode marcar outras vezes para trazer outros temas também. Legal. Eu acho que o importante, o que saiu, né, principalmente do que a Atena e do que o Ítalo falaram, principalmente as falas finais, e o que a gente está caminhando agora para isso, eu acho que a gente precisa construir uma identidade, não precisa construir uma identidade nossa, né? O PT tem a sua identidade muito sólida, mas a gente tem uma militância chegando agora, então eu acho que a gente precisa coesionar essas pessoas que estão chegando e a gente mesmo, a ideia do nosso canal, inclusive, do Turma Boa Entrevista e tal, é isso, é a gente pautar a nossa militância também, trazer informação e tal, porque chega, né, vamos ter autoestima, chega de ser pautado pelos outros, né, pelo amor de Deus, eu acho que tá na hora da gente seguir o nosso caminho também e Eu não queria cair em falar uma provocação. coisa por último, que eu esqueci de falar. Eu estou vendo algumas pessoas do nosso próprio partido, isso é uma autocrítica, tá? Nossa, que eu ouço muitas pessoas dizendo, calma, gente, não é hora de falar isso, não precisa disso tudo. Colocando panos quentes em muitas coisas em algumas posições, ou em alguns comportamentos, ou em alguns escândalos que o PDT tem se envolvido. E não, eu quero dizer que o papel da militância é sempre cobrar mesmo e trazer para o certo, viu? Não ter aquela crítica destrutiva que só quer jogar pedra, mas não, trazer sempre para perto dos ideais do partido. Então essa crítica é sempre importante, nunca deixe de criticar, nunca deixe de cobrar os seus dirigentes, em hipótese alguma, tá bom? Era isso. A gente é crítico mesmo, né? É importante, né, mas de certa forma também como filiados, principalmente, existem instâncias que a gente pode recorrer quando alguns assuntos, né, a gente tem pessoal aí que começa a criticar muito liderança publicamente, eu acho que isso também acaba sendo negativo, porque você acaba municiando os outros partidos, né, a atacar a gente, isso também não é legal. Importante isso. Atena. Eu estava escrevendo. Estava escrevendo aqui. Eu acho que você já falou muito sobre isso, mas como é sua primeira vez aqui na Hora Francamente, como é sua primeira vez aqui, eu espero que a primeira de várias vezes que você está vindo aqui para conversar com a gente, fala um pouquinho mais, porque assim, a gente tem, e eu falo de militância porque eu faço mais principalmente a militância digital que eu estou chegando agora e tudo mais, então eu só quero que você complemente, que você explique para o pessoal que está assistindo também, que existe um movimento dentro da nossa militância que fala muito do identitarismo, que não sei o quê, bababá, aquela coisa que fica criticando, né, as pautas de identidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também como você já falou no começo lindamente, né? Passou uma moto aqui agora. Você falou lindamente no começo como a diversidade como o nosso partido principalmente abarca, né, essas questões. Ele é o único que consegue abarcar isso de uma forma completa mesmo. Mas eu queria que você discorresse mais sobre isso, assim, sobre essa situação de que o nosso partido é um partido que acolhe a diversidade, né, e tudo. E eu queria que você desse uma palavra final sobre isso, assim, para o pessoal ouvir e entender. Acho importante. Tu sabes que essa questão do identitarismo e essas discussões assim na internet, acho que tem uma coisa que eu ia só complementar com alguém comentou a questão de trazer a militância nova que chega, enfim, né? Tem uma coisa que eu sempre penso quando eu faço algo. Eu tenho que fazer bem feito algo, mas tão bem feito a ponto de até o meu inimigo querer estar do meu lado. Eu tenho que fazer tão bem feito que mesmo que o inimigo esteja do outro lado e observe que ele não pode estar do meu lado, ele diga, porra, olha que beleza isso que fizeram, hein? Misericórdia. E é isso. A gente tem que fazer um trabalho mas tão bem feito que quem botar o pé agora na militância, diga, eu quero fazer isso. Eu quero estar próximo disso. Eu quero articular dessa maneira. Eu quero propor assim.
É aí que eu quero chegar, é nessa forma que eu quero chegar. De novo, por ser de origem kardecista, e o espiritismo tem muito essa questão de não fazer proselitismo. Quem não sabe o que é proselitismo é você querer fazer adeptos de alguma coisa. E eu não sou uma trabalhista que quero ser proselitista. Eu acredito, em consonância com a Carta de Lisboa, que a pluralidade partidária, a identidade política diversa, ela é muito saudável. Eu, inclusive, quero ter amigos de outro partido para discutir e dialogar, desde que esses partidos sejam vinculados a uma tendência extremamente progressista e que defenda a dignidade humana de maneira extremamente, de novo, progressista. Então, quando a gente fala dessa questão da militância e de trazer a militância, ou até isso que a gente está vendo, tem gente que diz assim: o meu atual presidente municipal do PDT Diversidade de Porto Alegre é um produtor cultural, ajuda a construir a Parada Livre de Porto Alegre, tem o trabalho dele de pornógrafo, ele tem a estrutura de vida dele, e ele nunca se filiou no partido. Quando ele viu a nossa militância, ele disse apenas: eu quero me filiar no PDT e trabalhar contigo. É isto, sabe? Ao ponto das pessoas quererem se filiar, porque elas estão vendo que o nosso trabalho é um trabalho que tem aí uma coerência com aquilo que a gente pode, certo? Se 2022 ganhar a presidência ou não ganhar a presidência, eu tenho que ter o meu município formado com militância orgânica para resistir o que vier. Porque depois nós teremos aí muita coisa, muita demanda para articular. Tu sabe que eu estou procurando aqui um documento que eu amo de paixão, acho que vocês também amam de paixão, e eu não sei se o Ítalo quer falar mais alguma coisa, para eu poder achar o documento. Eu gostaria de encerrar minha fala rapidamente com esse documento. Aqui, achei, acabei de achar. Eu não vou citar nada sobre identitarismo, tá? Eu não vou falar disso. Eu respondo a qualquer pessoa que vier contra ou argumentando de maneira muito auspiciosa, eu vou citar o 4º parágrafo da Carta de Mendes, assinada em Mendes, 23 de janeiro de 1983, em que ela diz: por isso mesmo, o PDT assume com inabalável e definitiva convicção e firmeza pelo seu programa, sua prática e objetivos, a causa do socialismo democrático no Brasil. O PDT é um partido socialista. O nosso socialismo há de ser construído através do voto livre, uma sociedade pluralista e civil, sem discriminar ou excluir quem quer que seja. É só isso que eu digo. Vocês querem? Maravilhosa. Deus livre. Ótimo. Também nesse documento tem... Bom, ele deve ser lido na íntegra, porque ele é inteiro lindo e atemporal, assim, né? É uma questão que vale só ressaltar, que hoje falam de identitarismo, mas é um termo que está sendo questionado, não deveria ser utilizado, porque, na verdade, são pautas da identidade. E ser trabalhador é uma identidade, não é só relacionado à questão LGBTQI+. Então, estão utilizando essa fala de forma, às vezes, muito preconceituosa e ignorante, e eu acho que é legal a gente fazer uma formação mais para frente, para quem quer conhecer mesmo isso, e evitar utilizar a palavra identitarismo, principalmente quando, dentro do nosso partido, quando é para falar de forma pejorativa, né? Tomar cuidado, assim, com os termos, principalmente na internet, que a gente aí acaba falando publicamente sempre, né? Na internet não tem anonimato. Então, é bom. E o PDT é acolhedor demais. Para finalizar, eu acho que para a gente caminhar para o final, deixar um recado para a militância, deixar um recado para as pessoas que estão de fora, vendo a construção de tudo que a gente tem feito, mas eu queria que todo mundo falasse um pouquinho, assim, né, dessa uma consideração final, e principalmente envolvendo a sua causa com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, nosso comprometimento aí com um projeto para um país mais justo e mais igual, né, que respeite as diferenças. Mas eu vou começar, então, vou sortear aqui. Só fazer uma parte de... Pode, claro. Só fazer uma parte. Quando eu citei o termo identitarismo, eu citei para falar tal qual como essas pessoas criticam os movimentos de identidade. Mas de forma alguma eu falei como classificando esses movimentos. Só para fazer uma parte para ficar claro.
utilizar o termo, né, que estão falando, mas já levantar a bola para chamar o pessoal para entender a problemática de utilizar, mas está certíssimo. Acho que o debate, a gente não pode parar de debater, a gente tem que conversar mesmo e fazer o que a gente está fazendo aqui, né? E aí eu vou pedir para o Ítalo dar alguma dica, dar consideração final, chamar um recado, falar o que ele quiser falar e achar que ainda não foi contemplado aqui. Depois passo para a Atena e encerro com você, tá? Pode ir, Ítalo. Tá mudo. Ah, tá. Eu não sei o que significa identitarismo, nem sei se há consenso em relação a esse termo. Então, mas o que eu vejo mesmo é realmente as pessoas falando, usando ele para diminuir ou pormenorizar as pautas pela defesa dos direitos humanos, né? E eu quero dizer que não faz nenhum cabimento dizer que não há espaço pelas lutas que promovam o bem-estar social e essas lutas excluem as lutas pela defesa dos direitos das minorias políticas. Por quê? Porque se nós defendemos o bem-estar social, e existem grupos na nossa sociedade que são perseguidos e que não têm os mesmos direitos, os mesmos acessos, se nós não olharmos para eles conforme as especificidades deles, nós não estaremos indo atrás do bem-estar social. Então, a luta pelos direitos humanos é isso, é ir atrás do bem-estar social de todos, inclusive dessas pessoas que são excluídas socialmente. Então é isso. Essa questão do identitarismo eu nem sei o que significa, mas o PDT tem na sua base a defesa dos direitos humanos. Não é à toa que nós temos movimentos dedicados só a isso. Outra coisa que eu quero dizer para todos também é que se você quiser chegar ao PDT, você que está chegando agora, você não vai encontrar aqui a casa perfeita, não vai encontrar muitos problemas, mas é assim mesmo que você tem que encontrar qualquer lugar que você quer construir. Ninguém chega num terreno, numa casa e que quer construir uma casa conforme os seus desejos, não vai chegar e encontrar uma casa pronta. Se você quer construir alguma casa exatamente do jeito que você quer, você vai encontrar um terreno vazio e vai começar do zero. E o PDT está assim, tá com seus problemas, com as suas falhas, com as suas rachaduras, mas não é ficando de fora, atacando de fora que você vai mudar isso. É você entrando, enchendo o partido, enchendo o saco dos seus dirigentes, como a Thaís falou, seguindo as instâncias partidárias, sem expor o partido, e você vai mudar e construir aquele projeto que a gente defende para 2022, né? O Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então é isso. Se você vai chegar agora, você não vai encontrar a casa perfeita, mas é isso, tem que ser cômodo, né? É muito cômodo você querer chegar logo, encontrar tudo bonitinho, sentar na janela. Nós vamos encontrar aqui um monte de coisa para fazer, temos muito trabalho para fazer e poucos braços. Então, saiba, você vai ajudar a gente aí, tá bom? Era só isso. Muito bem, Atena, se você quiser deixar de recado, achar o que você quiser falar que acha importante falar e não foi falado ainda, mas vamos acolher o pessoal aí, né? Deixar um recado final para eles chegarem mesmo. Para quem estiver de fora e não gostar de política, ou quem gosta e ainda está com medo, a bola está com você. Eu acho que uma das coisas que tem que pensar, né? Se o nosso partido quer construir um Brasil melhor, ele tem que fazer bem ao Brasil. E eu acho que se as militâncias querem que isso aconteça, a gente tem que fazer bem ao partido. Mas também o partido tem que fazer bem a gente. E eu acredito muito que todo mundo é adulto. Eu parto, Gurias e Ítalo, eu parto dessa premissa. Todo mundo é adulto aqui. Todo mundo, sabe, tem a noção de que a vida não é fácil, de que a coisa é tensa, é complicada, é solitária, é confusa. E quando você pensa em estar num partido político, você pensa não em mudar somente a estrutura
e o desenvolvimento de uma nação, mas você pensa também em mudar a estrutura e o desenvolvimento de, primeiramente, os seus militantes. Então, eu acho que o PDT ele tem, sim, enquanto órgão, enquanto entidade jurídica, mas também enquanto doutrina e conjunto que carrega aí a simbologia trabalhista, o PDT tem uma grande honra de ter nas suas fileiras uma imensa gama de trabalhadores e trabalhadoras, de jovens e adultos, e jovens adultos que militam na sua defesa. E eu gostaria muito que todos os grandes dirigentes nacionais não só soubessem, que sabem disso, mas pudessem também poder possibilitar que estas militâncias acreditem muito mais nessa construção partidária. Porque foi assim comigo, eu converso muito com o Ítalo, converso muito com outras pessoas, eu também tenho pretensões dentro do partido no sentido de fazer acontecer, eu quero modificá-lo, eu quero estruturá-lo melhor, eu quero fazer com que as coisas aconteçam. Mas, de novo, né, minha gente, quanto tempo leva para construir uma nação? Quanto tempo leva para construir uma casa? Quanto tempo leva para a gravidez? Para uma gestação? Quanto tempo leva? É um processo. E eu tenho que, para tudo isso, para construir uma nação, eu tenho que ter paciência. E para construir para uma gestação, tem que ter paciência. Construir uma casa, tem que ter um partido, também tem que ter paciência. Ter paciência não é uma coisa ruim. O problema é que as pessoas são afobadas. Calma, meu amor, bom senso. O partido não existe sem as pessoas. E as pessoas possuem muitas demandas, muitas coisas. Volte e meia eu mando mensagem para o Lupe, digo, meu presidente, aprendi com a minha presidente nacional, Amanda Anderson, a chamar ele de meu presidente, e você já acolhe também. A gente tem grandes figuras, e eu fico muito triste quando eu vejo essas grandes figuras sendo, enfim, ridicularizadas nas redes. Quando personificam, não é assim. Uma pessoa não é responsável sozinha por uma situação só dentro do partido. Nosso partido é grande, nosso partido tem história, o nosso partido tem um valor imenso para o destino brasileiro e vai ter em 2022. Então, o que eu gostaria de finalizar é dizer: faça do partido o partido que você quer encontrar. Faça dele o partido que você... Seja um militante que você gostaria de encontrar quando chegasse no partido. Sabe? É isso. Faça por onde. Faça por onde. Eu, Atena, não acredito em trabalhista que não produz dentro do partido. Trabalhista tem que sair do armário também, não é só LGBT, não. Trabalhista tem que sair do armário virtualmente, e eu apoio massivamente nossa militância virtual. Eu apoio constantemente, porque é uma força orgânica e que veio mudar aí muito da política mundial, nacional. Então a gente tem que dar e valorizar a cada militante que gasta horas na internet, discutindo, analisando, convencendo, gravando vídeo, editando, postando, sabe? Eu acredito que é isso. A gente tem que valorizar a todo mundo sem excluir nenhuma possibilidade de construção realmente democrática e trabalhista. Nossa, o que me resta falar depois dessas duas falas, né, do Ítalo e da Atena? Eu acho que, só trazendo, assim, em essência para o pessoal, o que o Ítalo falou é que vocês vão chegar e a casa não vai estar pronta, e o que a Atena fala é: venha construir com a gente, não vai estar pronto e a gente precisa fazer. Então, faça do partido o que você quer que ele seja, né? Como você gostaria, como acolha os outros militantes como você gostaria de ser acolhido. Eu acho que isso é essencial, assim, e ideia, exemplo e militância, gente. A gente precisa focar nisso, sabe? Eu acho que essa é a síntese de tudo, assim, ideia, exemplo e militância, e venha para o PDT. Outra coisa, eu vi ontem, inclusive, uma pessoa, eu achei muito legal, um militante no Twitter falando assim: putz, eu tô puto com esse negócio. Eu vou ter que entrar pro PDT, cara. Eu vou ter que entrar pro PDT para começar a mudar essas coisas. Então é esse pensamento que tem que ter. Não é estou puto, vou me afastar. Não. Eu tô puto, eu tenho que entrar para ajudar a construir. Porque entrar e sentar na janelinha é muito fácil. Aí, ó, exatamente. Venha para o PDT. Eu peguei o contato de um rapaz justamente falando isso que você falou. Não aguento mais, vou ter que entrar para o PDT Diversidade.
Eu abono, eu abono. isso. Quem é que quer? Eu tô abonando agora. Vai, Ela é vai. de Curitiba. Mas é isso, assim, não existe vácuo no poder, né? Então, se a gente quer que a coisa rode realmente como, né? Se você quiser um trabalhismo raiz e você está vendo que o negócio não está rodando como é para ser, então você, trabalhista raiz, você entra lá e ajuda a rodar o negócio como tem que ser. Porque se você não entrar, vai continuar fisiológico da mesma forma, entendeu? Então, eu acho que é isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. Não, Venha para o PDT. Venham que serão bem acolhidos. Eu me disponibilizo as redes, o Ora Francamente, o PD Tinder, o Boteco Trabalhista, o Twitter da Atena, sigam, do Ítalo, da Thaís, venham porque a gente nos ajude a construir. Sigam do PDT Diversidade Brasil, tá? Isso, do PDT Diversidade, dos núcleos de base. Eu acho que o PDT, como todos os partidos, tem inúmeros problemas para serem corrigidos, e isso não vai acabar nunca, porque é uma Constituição, mas nós temos um estatuto que defende a democracia e o trabalhismo, nós temos uma Carta de Lisboa, que é o nosso marco, que defende aí todas as pessoas, com recorte de etnia, com recorte de gênero, com recorte com uma visão social para a infância e para a educação. Então, nós somos um partido em eterna construção, mas que tem um compromisso sério com as pessoas. Então, venham que serão bem acolhidos e vamos incentivar a nossa militância, né? Vamos animar, porque política também é prazerosa. Ver a mudança acontecendo, fazer parte disso também é muito gostoso. A gente falou muito, né, dos problemas, mas é magnífico você perceber que está fazendo a sua parte, deixando um legado, por menor que você ache que seja, mas de um mundo um pouquinho mais justo e acolhedor para as pessoas que estão vindo também, né? Então, o recado que fica é esse. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deem sugestões, porque aqui a gente gosta de ouvir também, e venham com a gente nas redes sociais, dando opinião, falando o que achou, e aguardem o próximo vídeo, né? Que eu acho que é isso. Atena, muito, muito, muito obrigada pela aula, pelo debate, pelo diálogo. E Ítalo, você é muito querido, te adoro também demais. Obrigada pelo que você está fazendo pela diversidade, inclusive me acolheu e abriu portas, né, para a gente conversar. Tá? Você é minha parceira de coração. Amo você. E, bom, é isso. Da minha parte é só. Se alguém quiser comentar mais algo, senão a gente encerra por aqui. Só gratidão, minha gente. Então é nóis. Gente, muito obrigado. Obrigada para quem ficou até agora. Um beijão em todos. E vai PDT. Deus Venha para o PDT. PDT.